primícias, né? Na verdade, tudo é oferta. Tudo é oferta. O que a gente chama de dízimo é uma oferta. É uma oferta especial, né? O dízimo, ao contrário do que muita gente fala, ele não nasceu na lei. Muita gente diz que o dízimo é da lei. Na verdade, o dízimo ele precede a lei. A lei só tornou o dízimo ele institucional. Mas antes da lei já havia dízimo. Você lê nas escrituras lá o pai Abraão, dando dízimos a Melquisedeque, e você vê Jacó também dizendo que se Deus desse vitória a ele, daria o dízimo de tudo. Então o dízimo não é da lei. Mas o dízimo é um tipo de oferta, né, que normalmente nós chamamos de primícias, né? Por que primícias? Porque primícias fala do primeiro, não apenas do primeiro, mas fala do melhor, da melhor parte. Então, quando o texto de Provérbios que eu comentei aqui, que foi difícil de escrever, e eu usei a palavra primícias, porque é o que está em Provérbios, honra o Senhor com as primícias, né? Ele fala da renda, ele fala dos bens, né? E Deus vai fartar, Deus vai abençoar, tudo aquilo que a gente já sabe, que é verdadeiro. Ele ali não está falando de dízimo, no sentido, dízimo, nem usa a palavra dízimo, mas também não fala oferta, daí confunde muita gente. Mas as primícias ali é mais uma oferta, né? É mais uma oferta. Por que existe tanta confusão no meio evangélico por causa dessa questão? Em primeiro lugar, porque nós vivemos hoje nos extremos, né? Nós temos um extremo do legalismo, que é aquele cara que tem um espírito de fariseu mesmo, de escriba. Ele acha que porque ele dá, ele é salvo. Porque ele dá, ele é abençoado. Porque ele dá, ele é melhor do que os outros. Ele acha isso aí, ele pensa assim e se exibe por causa disso. Toda vez que a mão direita dele faz alguma coisa, a mão esquerda toca a trombeta e vice-versa. Ele gosta de aparecer em cima disso. E existe um outro extremo, que é o extremo da libertinagem. Eu não vou falar nem que é liberal, libertinagem. Que é aquele povo que compreende a graça equivocada. Que acha que a graça esvazia o cara de todo compromisso com Deus, quando não é isso. Na verdade, Jesus não trouxe apenas a graça. Se você pegar o texto de João, capítulo 1, versículo 17, vocês vão ler que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Então, Jesus não trouxe graça apenas, trouxe verdade também. Então, qual é a grande verdade? A grande verdade é a seguinte, que um homem cheio da graça, um homem cheio do amor, cheio do Espírito Santo, ele dá como, é só você ver o Pentecostes ali no livro de Atos, no início da igreja, eles davam tudo, então eles entregavam tudo, não havia nem necessidade de pedir, porque estavam cheios de Deus, eles queriam dar e dar. Vocês lembram quando Safira e Ananias lá cometeram aquele pecado e morreram? Pedro disse, olha, ninguém pediu nada a vocês. Na verdade, por que eles deram então, se ninguém pediu? É porque eles viram Barnabé entregando tudo, Barnabé entregou toda a riqueza dele. Isso, de uma certa forma, mexeu com o ego deles, e eles tentaram fazer uma oferta a Deus com motivo totalmente errado. Eles tentaram fazer uma oferta para aparecer. Mas aí Deus provou o coração daquele casal. Como é que Deus provou? Eles ofertaram a venda de um terreno. Eles estimaram, né? Já uma estimativa, esse terreno vale tanto, então a gente vai vender e entregar. Declararam, trombetaram com isso. Só que na hora da venda, eles perceberam que houve uma valorização do imóvel e eles receberam muito mais dinheiro pelo terreno do que aquele que eles supunham anteriormente. Então, quando veio aquela grana, o coração deles não suportava. Eles falaram assim, não, isso aqui a gente vai segurar uma parte e vamos dizer que foi tanto. Bem, queridos, Deus só provou eles o verdadeiro motivo da oferta deles. Então, nós passamos dificuldade com esse assunto, porque de um lado, você tem gente que fala que o dízimo é quase uma imposição, um negócio feio, né, cara? A Bíblia não fala dessa imposição. A Nova Aliança fala que nós devemos ofertar ou entregar, ou dizimar, entregar as premissas, sei lá qual tempo você vai usar, voluntariamente, com liberdade, com alegria, sem constrangimento. Então, como é que você vai fazer isso quando alguém está tornando a coisa uma lei, uma imposição para você, né? Tudo que é lei, você não consegue fazer com alegria, com liberdade e amor. Você não consegue isso aí. Então, esse grupo aqui que impõe, que tira dos outros e que inventa um monte de maneira para você poder dar mais cada vez mais, né? É quase uma estratégia para arrancar de você alguma coisa. Esse grupo, ele é um grupo que está equivocado. À luz das Escrituras, esse grupo está equivocado. Mas o outro grupo,
que o outro extremo, que ao ver esses irmãos legalistas, ao ver esses amados fazendo essa tortura, né? Fazendo comércio da igreja, eles também dizem que não é assim, que não deve dar nada, eles também caem num erro muito drástico. Eles começam a praticar a justiça deles até abaixo dos escribas e fariseus. Muita gente diz que Jesus censurou o exagero dos escribas quando eles davam o dízimo do cominho, do endro, mas Jesus não censurou o exagero. Jesus falou assim: vocês deviam fazer isso sem negligenciar a misericórdia, o amor, a justiça. Jesus não censurou. Jesus falou: você tem que fazer isso aí. Só que o que Jesus, acho que o grande ensino de Jesus sobre a oferta, eu penso, é o dia que ele está com os discípulos, vê aquela viúva pobre entregar 2 moedinhas, e ele chama os discípulos de quem deu mais. Pô, haviam várias pessoas ali dando fortunas ali, vou usar a expressão fortuna, muita coisa. Mas eu penso que os discípulos não perceberam, não entenderam a pergunta de Jesus. Depois Jesus apresentou a viúva como uma pessoa que havia dado mais e associou quantidade à qualidade. Ele falou assim: quantidade, por quê? Ele falou que aquela oferta foi a melhor oferta. Mas por que ela deu mais? Se ela deu apenas 2 moedas? Não, para ela era tudo. Ele usa a expressão, era todo o seu sustento. Então Deus honra e Deus recebe esse tipo de fé também, ousado. Como essa viúva me lembra a outra viúva lá que pegou o último quinhão dela e repartiu com o profeta na hora da fome, né? Ela falou: eu só tenho isso aqui, vou comer e vou morrer. E ele falou: não, faz para mim primeiro. Então isso fala de fé. E o que agrada a Deus nesse sentido aí é amor, fé, né? Como é que a gente deve dar? Com amor, com fé. Amor fala dessa liberdade, amor fala dessa gratidão que você tem, né? Porque o amor é grato, o amor fala desse despojamento, né? Da maneira como você deve dar. E a fé fala do que mexe contigo realmente, né? Fé fala da tua confiança em Deus, fala: não vai me faltar, eu confio em Deus. Fé é uma coisa difícil, porque como é que você entrega a Deus, mas na verdade você não entrega a Deus? Como é que você entrega a Deus quando você deposita na mão de um homem? Isso é fé, é muito difícil. A viúva repartiu o pão com o profeta e crê que aquele marmanjo que estava ali comendo o último quinhão dela vinha da parte de Deus. Isso é muito difícil, tem que ter fé. Os caras pegavam todos os bens e depositavam aos pés dos apóstolos, aqueles pés de pescador, sei lá como é que deveria ser aquele pé, né? Mas como é que é isso? Você tem que ter fé. O cara cria que entregando aos apóstolos, ele não estava entregando aos apóstolos, estava entregando a quem? A Deus, né? Então o amor e a fé, que deve mover tudo na nossa vida, tudo, ele deve mover também a oferta. Então, se alguém falar dízimo, qual usa a expressão que quiser, dízimo, primícia, oferta. Aqui, entre nós separamos dízimos e ofertas e chamamos tudo isso de primícias. Entrega as suas primícias. O que são as primícias? A gente normalmente separa o dízimo para atender pessoas e as ofertas para atender coisas, né? Normalmente, mas isso não é uma lei dos medos e persas, não. A gente faz isso só para fim de administração, né? Os dízimos atendem pessoas, sustento de obreiros, assistência aos necessitados, tá? Socorro a alguns ministérios, a obra extralocal. Então, os missionários, dízimo. E a oferta é o que a gente compra, a câmera, é o que a gente compra, o monitor, a televisão, esse material, guitarra, agora a gente mesmo comprou alguns instrumentos, né? A gente separa assim, mas isso não é lei de medos e persas. Se em algum momento a gente tiver que pegar a parte dos dízimos e comprar alguma coisa, a gente faz isso também com toda a liberdade. Então essa, eu não sei se resume legal, mas essa é a ideia dos dízimos e das ofertas. E eu queria terminar aqui o bate-papo com vocês fazendo uma propaganda. Eu recentemente escrevi, e você vai ver em breve no site da MD, esse texto. Eu falo sobre justamente esse tema. Eu dei um título para esse artigo chamado Tema Difícil. Acho que foi esse. Tema Difícil. Então, quando você vê o tema difícil lá no Facebook, lá na tua mídia, você vai ver que eu estou me referindo a esse tema difícil, que é falar de dinheiro. Falar de dinheiro é muito difícil. E eu penso que ali, porque quando a gente escreve, a gente tem mais recursos, né?
Então eu acho que ali eu até fui mais profundo, mais enfático, talvez possa cooperar melhor contigo. Você que assistiu de repente esse videozinho aí que eu estou vendo a câmera ali filmando, então vai ser postado em algum momento. Você que assistiu esse vídeo quiser se aprofundar melhor nesse assunto, dá uma entrada ali. E se você quiser ainda algo mais profundo, eu vou te dar uma dica. No site da MD, em breve, vai ter lá um link para você dar download de estudos. E um dos estudos que a gente tem, que eu penso que aprofunda esse assunto, chama-se Toda Honra. Então, em breve, tu pega o Toda Honra lá no site da MD também, e aí faz um estudo mais aprofundado, que eu acho que vale a pena. Valeu? Fui? Beleza.